Live 300, bom dia! Câncer tem cura. Eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer hoje. Um dia muito especial, duplamente especial, completo hoje 300 lives, até gaguejei aqui, 300 lives a favor de uma alimentação focada para a remissão do câncer e também dia do nutricionista, desses nobres profissionais que se dedicam para que você fuja do terrorismo alimentar, para que você não tenha conflito de interesses nos alimentos que são sugeridos para estarem na sua mesa. Sempre ao lado da minha amiga água, para dar exemplo da melhor bebida detox que nós conhecemos, e eu preciso contar uma história para vocês, né? Quando é que começou esse espaço de fazer live gratuita, fazer conteúdo gratuito para as pessoas? Surgiu de uma conversa com a minha esposa, porque eu sempre fui apaixonado por redes sociais, por conteúdos online, e eu pensava sempre em conduzir e trabalhar com outras pessoas, não necessariamente me expor e falar sobre nutrição e oncologia. E ela me disse que por que eu não fazia um conteúdo da minha história, daquilo que eu vivenciei, que foi a história do câncer. E eu tinha muito receio de fazer isso, exatamente porque eu não queria que as pessoas me vissem como vítima, não queria que as pessoas me vissem como coitado. E ela falou assim: Ale, como ela me chama, você nunca foi vítima, nunca foi coitado. Aí na hora que ela falou isso, virou a chave, né? De que eu não teria problema, não precisaria ter medo de expor essa situação, por sinal, por ter exposto essa situação, tenho aberto portas para várias pessoas que muitas vezes não viam luz no fim do túnel. Então acho que foi muito acertado, a esposa sempre traz essa luz para a gente, e eu consegui dar início no dia 25 de dezembro de 2020, essas lives, comecei a fazê-las, comecei a fazer toda semana, no mínimo fazia 2 vezes por semana. Atualmente eu estou fazendo de segunda a sexta, ou seja, todos os dias da semana, pelo menos uma live, e sendo colocado conteúdos pequenininhos para poder resumir aquilo que tem na live. Quem tem mais interesse de avançar nesse assunto, sempre fica aberto. Ontem eu perguntei no que eu poderia ajudar as pessoas, abri até uma caixinha no Story, e aí me trouxeram algumas reflexões, mas eram mais agradecimentos, né? Colocaram: você já ajuda, obrigado, Deus te abençoe. Você também. A intenção é ajudar, a intenção é aproximar você da remissão. Para que a gente possa caminhar para a remissão é necessário persistência, por isso o tema da live hoje é sobre persistência para vencer o câncer. Aí eu tenho outra reflexão que trouxeram, que não tem noção quanto já nos ajuda, nos dá a mão para seguir lutando contra, deixa eu ver a mensagem inteira, lutando contra essa doença, né? Que bom, fico muito contente, muito feliz com isso. E a última foi mais uma dúvida, né? Um questionamento. Deixa eu ver, acho que tem mais uma aqui. As suas informações públicas me ajudam e acabo repassando para algumas pessoas. Que legal, fico muito contente. E tem a outra aqui, que é: doutor, é importante acompanhar a vitamina D? Sim, mas esse acompanhamento ele deve ser feito junto com o seu nutricionista, para que ele possa perceber se a sua alimentação ela tem fontes de vitamina D. A gente tem gema de ovo, a gente tem o fígado, a gente tem alguns peixes que são fonte de vitamina D, e esses alimentos, fazendo parte da sua alimentação, você tomando um pouquinho de sol algumas vezes na semana, já traz um resultado positivo para a saúde, para a imunidade. Mas quem acompanha isso é o nutricionista, que tem uma mão especial para essa direção. Então, muitas pessoas acham que tem deficiência, ficam tomando vitamina D, além de jogarem dinheiro fora, podem trazer um prejuízo para a saúde. Então, eu não indico ninguém suplementar vitamina D sem o acompanhamento de um nutricionista. E aqui eram
as reflexões, né, que trouxeram para mim. Fico muito feliz por tudo isso e vou compartilhar essa história minha de persistência, desde do diagnóstico, né, até hoje onde eu estou com você. Então vamos lá, com 14 anos de idade eu tinha sintomas do câncer, não sabia que era câncer, infelizmente nem os médicos lá daquela época sabiam que aquilo era câncer. Essa doença me fazia ter hipoglicemia, ou seja, caía a quantidade de açúcar no sangue, porque um tumor que eu tinha, que era no pâncreas, ele também produzia insulina, o que a medicina chama de insulina-like. Essa produção de insulina fazia com que o açúcar no meu sangue caísse. Eu tinha até consultado uma colega nutricionista na época, mas ela fez uma orientação nutricional não ajustada para a minha realidade, para alguém que estava vivenciando aqui. E eu fui perdendo peso, eu fui piorando até que me encaminharam para um hospital público para fazer um check-up e descobriram que tinha uma massa tumoral, né? Tinha alguma coisa estranha ali próximo do rim, próximo do pâncreas, e eles não sabiam bem o que era. Então, com 14 anos, eu comecei com sintomas. No dia 15 de fevereiro de 1995, fiz a primeira cirurgia, no qual foi retirado um tumor de 1,275 kg, um pedaço da 10ª costela esquerda, a suprarrenal, o baço, e depois que tirou esse tumor, pararam os sintomas de hipoglicemia. Eu não tinha mais esses sintomas, achava que o problema tinha sido exterminado, mas nenhum médico falou que aquilo era câncer. Por sinal, o laudo saiu com o diagnóstico errado. Então, por conta de erros, que eu não culpo os profissionais da época, eu acabei caminhando, pensando que aquilo não poderia ser algo mais grave. Lá na frente foi descoberto em 2001, estava no 3º ano de faculdade, que era câncer, né, por conta de uma biópsia feita no fígado. E aí a casa caiu. Aquele dia foi muito... À noite, né, que eu recebi a notícia, foi muito triste, foi muito dolorido para mim. E o que eu usei daquele momento até hoje, se forem ver, foram 20 anos, né, do diagnóstico do câncer até agora. Da existência do câncer até agora são 30, mas do diagnóstico foram esses 20 anos. A principal arma que eu usei foi a esperança, o conhecimento, a persistência, e sem persistência eu não estaria aqui conversando com vocês. Seria impossível, se eu não tivesse persistência, ter chegado até aqui. E quando eu consigo ajudar outra pessoa, parece que eu ganho uma energia em dobro. Então parece que a minha força aumenta. Cada vez que eu ouço de um paciente meu que ele está em remissão, com a ajuda de Deus, da família, da nutrição e, claro, da medicina, nunca excluindo ela, eu percebo que minha força fica maior para que eu possa fazer com que você seja o próximo paciente meu em remissão. Não posso obrigá-lo, mas eu posso, aqui durante as lives e durante os conteúdos que eu publico, sempre deixar algumas dicas para que você não escorregue durante esse tratamento, para que você não atrapalhe seu tratamento. Como diz, né, e dizia minha mãe, muito ajuda quem não atrapalha. E tem muito conteúdo na internet que atrapalha o paciente com câncer. Aqui eu não fico falando o nome de suplemento, eu não fico falando que tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Eu trago caminhos, eu trago sugestões para que você possa enfrentar. E não foi fácil enfrentar falas de médicos que diziam que não tinha jeito para o meu caso, ou que não tinha cura para o meu caso. Foi muito dolorido isso. E por que é dolorido? Porque você coloca crédito em alguém que não merece crédito. O maior crédito que você tem que colocar é na sua família, em Deus e em você, e não num profissional que fala besteira, que fala bobagem. Nem todos são assim, mas eu tenho acolhido muitos pacientes que me falam a mesma coisa. Aquilo não foi algo pontual para mim. Isso é algo rotineiro, infelizmente, dentro da oncologia. Você ouvir prazo de validade, você ouvir que não tem jeito, não tem o que ser feito. Então isso é muito dolorido, né? Isso é muito difícil. E aí eu procuro trazer um pouco dessa experiência que eu tive nesses 30 anos, né? Falo pouco porque a oncologia ela é muito complexa, ela é muito difícil,
para que você possa enxergar além. Tem casos de esposa de paciente, que o paciente perguntou para o médico quanto tempo de vida ele tem. Me desculpe. E a esposa falou para o médico, você não fala nada porque você não sabe. E ela usou uma frase que eu uso, né, que eu falo para as pessoas, o médico não pode, nenhum profissional pode falar quanto tempo de vida você tem, porque isso não é científico. Se aquele profissional de jaleco que está conversando com você, ele se presta a oferecer informação científica, não existe nada na ciência que mostra seu tempo de vida. Não existe isso. Existe o tempo de vida de quem já morreu, mas isso não interessa para você. Isso é para boletim epidemiológico, isso é para revista científica, não para você. Se o cara teve um câncer de pâncreas que é parecido com o seu, e ele morreu, meus sentimentos, a família a ele, mas isso não se encaixa para você, porque a cada dia a medicina encontra novos recursos e novos caminhos para você trilhar com mais segurança, e a nutrição está ao lado exatamente para potencializar essa cura e essa remissão. Então, isso atrapalha a persistência, você ficar ouvindo prazo de validade, primeiro porque não é científico, segundo porque você não está conversando com um futurólogo, né? Ou se a pessoa é tão poderosa para fazer futurologia, aproveita aquele momento, né? Seria muito especial. Hoje é quarta-feira, já pede os números da Mega Sena do próximo sorteio. Se a pessoa é tão inteligente assim de enxergar o futuro, já pega e fala, ó, me aproveita, doutor, e me dá 6 dezenas da Mega Sena, porque eu quero jogar, já que você tem esse poder de enxergar o futuro, olha que interessante. Né? Então, eu estou acostumado a ver pacientes que receberam prazo de validade de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, romperem qualquer um desses prazos, romperem. Mas isso não foi bom, né? Fez cicatriz na alma dessa pessoa, machucou essa pessoa. Então, não permita que isso aconteça com alguém que está com câncer. O AC Camargo, fazendo um elogio, quando alguém pergunta sobre prazo de validade, eles não falam, eles não comentam, porque eles têm o caminho científico. Não tem como falar o tempo de vida que você está aqui me vendo na minha frente. Não tem como falar o meu tempo de vida. Eu acho que quem decide isso é Deus, e o seu comportamento pode aumentar ou diminuir esse tempo, a gente sabe disso, você tem liberdade. Então, uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que fica ganhando peso, como a maioria dos brasileiros, falo com tristeza isso, 60% da população brasileira está acima do peso, ela caminha para ter mais doença. A obesidade, ou o gordinho, né? Não vou nem falar obesidade, o gordinho, ele aumenta a chance de ter o colesterol alto, de ter pressão alta, de ter triglicérides alto, de ter trombose, de ter apneia do sono, aquela parada respiratória, e aumenta 13 tipos de câncer para serem informados. Olha que situação bem delicada e bem grave, né? Então, essa pessoa diminuiu o tempo de vida dela com as escolhas que ela fez. E a Helena colocou aqui, doutor, meu esposo está com anemia, tomou transfusão de hemácia. Poxa, que chato. Doutor, qual alimentação que eu posso ajudar mais ele? Só come coisas passadas no liquidificador. Me ajuda a dar dica, por favor. Ó, uma coisa que é bem interessante para anemia, se ele só come coisas passadas no liquidificador, provavelmente ele está com dificuldade de deglutir. Precisa avaliar isso direitinho. Mas vamos supor que ele consiga engolir, mesmo que seja líquido ou pastoso. A melhor carne que a gente tem para isso é o fígado de boi ou fígado de galinha. Os dois têm ferro, que combate a anemia, tem vitamina B12 e B9. Existem algumas anemias que estão associadas à deficiência de B12 e B9. E quando você consome esse alimento, você consegue nutrir as hemácias, você consegue impedir essa situação. Eu tenho um paciente que ele, no começo, ele tomou 30 bolsas de sangue. Não foram 2, não foram 3, foram 30. Nos 3 meses que ele fez acompanhamento comigo, não recebeu uma gota. Na verdade, a médica ofereceu mais uma bolsa a partir do primeiro dia de acompanhamento meu, não sei se era o primeiro ou a primeira semana, por precaução, porque eu não sabia como é que ele ia se portar. Mas depois dessa bolsa, durante o início do meu tratamento, os 3 meses seguidos ele não recebeu. Então, precisa de um acompanhamento estreito e o fígado é um grande aliado para isso. Então, era isso. E aí,
Olha que importante, eu estava falando do gordinho, né, das 13 pessoas, 13 tipos de câncer, não 13 pessoas que apresentam essa situação. E na alimentação do paciente com câncer não é diferente. As pessoas acham que pode comer de tudo um pouco e não pode. Você não é condenado à morte para comer de tudo um pouco. Condenado à morte pode, tanto faz o que você dá para ele na cadeia, é o último dia, ele vai receber injeção letal no outro, isso nos Estados Unidos, né, não no Brasil. E aí tanto faz o que ele for pedir na ceia dele, pode comer um pouquinho de tudo. Agora você não, você é um ser humano, você está fazendo um tratamento oncológico, você precisa de uma nutrição focada para remissão e tem alimentos que não são indicados, a gente sempre fala disso. Sempre falo que o açafrão não é indicado, que a linhaça não é indicado, que a soja não é indicado para você. É muito importante que esses alimentos não façam parte da sua alimentação e que os alimentos que façam parte, fruta, verdura e legume, sejam higienizados adequadamente para que não tenha nenhum ovo de parasita que possa te trazer uma verminose, que a verminose indiretamente vai competir com a sua nutrição, vai atrapalhar a sua boa nutrição, vai ter a presença, talvez, de bactérias que possam causar uma intoxicação alimentar ali no seu alimento, e causando intoxicação alimentar, você vai ter diarreia, vai ter vômito e vai perder mais nutriente ainda, pode pular uma quimioterapia por conta disso. São situações simples que podem realmente trazer um prejuízo para o seu tratamento. Então não é liberado de tudo um pouco. Existe uma indicação correta, certa, de acordo com peso, altura, preferência alimentar, tipo de medicamento que está tomando, doenças prévias. A pessoa teve câncer, mas às vezes ela tem diabetes, às vezes ela tem hipercolesterolemia, né, ou LDL alto, ou ela tem algum problema no triglicérides, ela tem outras situações metabólicas que exigem uma atenção especial. Para todas as doenças, as pessoas têm consciência que precisam de uma alimentação específica, todas. Você fala de hipertensão, a pessoa sabe que tem que ter uma alimentação. Se você fala de diabetes, fala que tem uma alimentação. A hora que chega no câncer, parece que empurra, foda-se, desculpa usar essa palavra. Parece que dane-se, não, tá com câncer mesmo, tanto faz que ele vai comer. Não, não tanto faz, é a sua vida, é o seu destino. Não deixe com que as pessoas tratem você, não empurra, no dane-se que é a sua vida, é a sua vida. Então você precisa de uma alimentação focada para remissão, para aumentar a sua força, aumentar a sua imunidade, para reduzir o efeito colateral do câncer, e você precisa aprender a tirar os bandidos, né? Existem muitas informações especiais sobre como tirar esses bandidos que podem fazer parte da sua alimentação, e a pessoa acha que um mundinho só de alimento, fruta, verdura e legume resolve. Infelizmente não resolve, porque se resolvesse, nenhum paciente que comesse só fruta, verdura e legume pularia a quimioterapia, deixaria de fazer quimioterapia porque tomou transfusão e deixaria de ter força durante o câncer. Ele conseguiria, com fruta, verdura e legume, ter mais ânimo, não pular quimioterapia, não ter anemia e ter imunidade alta. Isso não acontece, né? Porque não é o bastante. É importante fruta, verdura e legume, mas não é o bastante. Existe muito mais coisa por trás de todas essas orientações que a gente traz para os pacientes. A primeira, como eu sempre falo, é a querida água. Fundamental para que você tenha um intestino funcionando bem. O intestino funciona bem quando você toma água. Quando tem diarreia também é fundamental, porque você perde muito líquido. Quando você tem um bom trânsito intestinal, isso contribui para a sua saúde, para o seu bem-estar, indiretamente também para a imunidade. Quando você bebe água, você consegue eliminar os metabólitos, né, substâncias que são formadas todo dia no seu corpo e não são bem-vindas. A urina precisa ser eliminada, o cocô precisa ser eliminado. A quimioterapia que você faz, ela tem drogas que vão matar o câncer, mas podem matar células saudáveis, podem prejudicar outras células, que são os efeitos colaterais. Como é que a gente pode reduzir esse efeito colateral? Bebendo água. Como é que a gente pode reduzir o efeito da queimadura em uma radioterapia, que é um raio que queima o câncer? Você precisa fazer uma excelente hidratação. Hidratação não é só de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela começa com a ingestão adequada de água. Então, essas situações simples que eu trouxe aqui no comecinho para vocês, tanto da hidratação, quanto da importância de comer o fígado, quando a pessoa
tem anemia, para que ela possa melhorar essa situação, o consumo de carne para melhorar a imunidade, para aumentar a massa muscular, isso tem ajudado muito os meus pacientes a chegarem cada vez mais próximo da remissão, com vários pacientes que estavam até com metástase, que é o famoso medo do mundo, né? Teve metástase, não tem mais jeito. O paciente teve metástase ou teve recidiva, ele conseguiu vencer essa etapa. Como é que ele conseguiu? Se antes ele não conseguia? Porque eu acredito que o maior aliado que nós temos, depois de Deus da família, é a alimentação. Eu coloco ele como o primeiro aliado na terra material, né? Porque a família nossa não é material. O contato com a família é espiritual, é amor. O contato com Deus também é amor. O primeiro elemento material para você transformar isso é a sua alimentação. Não tem como alguém permanecer vivo, mesmo que essa pessoa seja saudável, se ela não se alimentar adequadamente. E o brasileiro se alimenta muito mal. Eu estou acostumado de pessoas colocarem mensagens aqui para mim de gratidão, de agradecimento, falando sobre o que eles veem aqui. Eles não veem em local algum. Tenho até alunos de pós-graduação em oncologia que trouxeram, formados na parte de especialização em oncologia, que falam que não tiveram acesso a isso nem na pós-graduação. Percebe como é bem focado, bem específico para você? E tem desse lado aqui, que sou eu, que estou a cada dia me aprimorando, estudando cada vez mais para trazer as melhores informações científicas do mundo para você. Você merece o melhor tratamento, você merece o melhor caminho. Nessas 300 lives que hoje se completam, eu fiz uma conta por alto, né? Eu fiz mais do que 300 lives, porque algumas foram feitas em outros perfis, algumas eu fiz a live e o Instagram me derrubou, né? Ele não deixou eu gravar, então já passaram de 300 lives, mas eu tenho aqui garantidas 300, se alguém fosse contar e conferir todas, ele conseguiria. Eu tenho nessa relação dessas 300 lives, mais de 40 horas, acredito eu, de conteúdo gratuito, para as pessoas terem uma nova visão sobre o câncer. Eu não gosto dessa visão de que quem está vivo depois do câncer é sobrevivente. Acho que você já ouviu. A própria MD Anderson, que é um dos principais centros de oncologia do mundo, usa Survived. Eu acho ridículo isso, estúpido. Por que, Alexander, você acha estúpido falar que quem passou pelo câncer é um sobrevivente? Ele é uma pessoa comum como todas as outras. Ele é uma pessoa, como a maioria dos pacientes com câncer, que segue a medicina e segue a nutrição, que alcança a cura. A maioria consegue a cura, não é a minoria, é porque a minoria se torna ibope na mídia. Mas a maioria consegue a cura. E sobrevivente, eu vou te falar quem que é. É quem cai de um Boeing 737 a 3.000 pés, todo mundo morre e você fica vivo. Você é sobrevivente. Eu lembro de um brasileiro que fez uma palestra no TED Talks, né, que é um programa de várias pessoas, personalidades, falando sobre alguns aprendizados que eles tiveram na vida. Um brasileiro, ele caiu, o avião caiu, todo mundo morreu, ele estava indo para o banheiro, e aí, na hora que caiu, ficou protegido ali na queda e tal, todo mundo morreu, sem exceção, e ele ficou vivo. O que ele é? É sobrevivente. Por quê? Se todo mundo morre e ele fica vivo, ele é sobrevivente. O câncer não. A maioria vive quando segue a nutrição correta e a medicina. A maioria vive. Isso aí já é documentado cientificamente. Não sou eu que estou fazendo média com você. A maioria vive. Então, esses grandes centros de oncologia, com todo respeito aos bons profissionais que lá tem, estão esquecendo de ler o básico. Estão esquecendo de ler o normal, que é a maioria das pessoas que seguem a nutrição e a medicina vence o câncer. Quem não vence, quem é sobrevivente, é o cara que cai do Boeing 737, morre todo mundo e ele ficou vivo. Esse cara é o fora do comum. Esse cara é o sobrevivente. Como também não gosto da frase de luta, né? O câncer não é uma pessoa. Eu faço arte marcial, luto contra pessoas. Posso lutar contra um bandido na rua, não quero isso. Mas isso é uma luta entre que um vai ganhar e outro vai perder. Agora, câncer não é um ser humano. Pessoas estão tornando o câncer um ser humano. Daqui a pouco vão começar a dar até sobrenome para ele, que é o câncer isso e aquilo. Isso aí não existe, isso é uma besteira, luta contra o câncer. Ah, ele perdeu a luta contra o câncer. Não tem ninguém que perde luta contra o câncer porque você não está lutando contra outro ser humano.
você está combatendo uma doença. Tem uma doença que não tem cura e ninguém fala dela. Eu vou falar para você agora. Existe uma doença que não tem cura e ninguém fala dela. E ninguém fala que você luta contra ela. Olha que engraçado. E essa doença se chama, você vai se surpreender com o que eu vou falar, hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica não tem cura. Não existe cura para isso. Pode conversar com o seu cardiologista. Não existe cura para hipertensão. E nem por isso o mundo fala que quem está vivo com hipertensão é sobrevivente. Ninguém fala que você está lutando contra a hipertensão. Ninguém fala que ele perdeu a luta contra a hipertensão. Ele morreu, teve hipertensão. Ele teve um infarto, por exemplo. Hipertensão pode aumentar a chance de infarto e de AVC. Ele perdeu a luta contra o infarto. Você já ouviu alguém falar? Então existe uma supervalorização do câncer na mídia, ridículo. Não é para supervalorizar o câncer. Perdeu a luta contra o AVC. Ninguém fala essa frase. Perdeu a luta contra o diabetes, morreu com diabetes. Ninguém fala essa frase. Então as pessoas a mídia, né? Não as pessoas, supervalorizam o câncer, sendo que ele não merece esse valor. Não merece valor algum. Ele tem que ser destruído e tem que ser derrotado. Só isso. Então eu acho ridículo essa frase, luta contra o câncer. Não é um ser humano, você luta contra bandido, você luta contra o adversário na arte marcial, não contra o câncer. Você está ali para destruir ele, ponto final. Você está ali para acabar com ele, ponto final. Então eu acho tóxico essa frase, luta contra o câncer, sobrevivente, né? Eu acho tão guerra. Não tem nada de guerra, a gente está vendo aí na Rússia e Croácia quanto que isso está trazendo prejuízo para o mundo inteiro. Isso é guerra, né? Mas o câncer é você ter um grupo de células egoístas que só querem nutriente para ela e a gente tem que entrar para arrebentar ele, ponto final. Não tem nada de luta, não tem nada de sobrevivente, não tem nada de perdeu. Isso é uma bobagem sem tamanho. Então, a mensagem... Opa, tem mais pessoas aqui, deixa eu acenar. A Helena colocando, verdade, doutor, vejo dessa forma também, enquanto a pessoa tem vida e esperança, temos que viver, não vou nem falar que temos que lutar, a gente tem que viver, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês que vocês já sabem, a vida é a única coisa paliativa. A pessoa fala, o câncer é paliativo, eu detesto esse termo, detesto, sei que existe e tal, o pessoal faz bom trabalho, eu já trabalhei, os primeiros passos meus foram com um olhar paliativo, junto com um dos maiores nomes do paliativo no Brasil, que é o professor Marco Túlio Figueiredo, da Unifesp, que já é falecido, né? Infelizmente ele já nos deixou. Eu fiz esses primeiros passos com ele, mas nunca gostei do termo paliativo, porque paliativo é a vida. Porque não importa o que você faça, você não vai sair vivo dela. Não importa. Você pode se alimentar bem, você pode comer bem, você pode fazer a melhor coisa do mundo. Não tem como alguém sair vivo dessa vida. Não tem como você sair vivo. Todo mundo vai nascer, crescer, morrer, desejo que seja acima de 100 anos, mas vai morrer. Então, se a gente for pensar, o que é paliativo é a vida. A gente tenta fazer de tudo para prolongar ela. E eu me ocupo com isso e eu quero isso para você. Mas o câncer não tem essa historinha de paliativo de câncer. Não gosto. Não acho legal. Então, era isso, pessoal. Eu queria trazer essa live especial, número 300, uma live que eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje, no dia do nutricionista, não sabia que ia estar com uma camisa azul, né? Não saberia disso. E eu quero agradecer pela sua presença, agradecer pela oportunidade de sempre me permitir ajudar você, de trazer suas dúvidas, de trazer os seus medos, os seus anseios, de todos os meus pacientes que contribuem muito para que eu esteja aqui sempre fazendo esse conteúdo, porque indiretamente esse tempo que eu me dedico a você é voluntário, é graças àquilo que eu recebo dos meus pacientes que eu consigo me dedicar mais a outras pessoas que nesse momento não conseguem talvez fazer um acompanhamento nutricional. Então esses pacientes que me dão todo esse suporte para que eu esteja online, para que eu esteja ao vivo, para que eu produza conteúdo de excelente qualidade, e claro, para o meu paciente eu consigo me dedicar muito mais tempo, porque aqui eu tenho um olhar para 6 milhões de pessoas. Para o meu paciente eu tenho um olhar específico para a doença dele, para a situação dele, e um tempo todo dedicado para conduzir ele o mais rápido possível para a remissão.
Então, a ideia era essa. O Denis, meu querido Denis, parabéns pelo seu dia. Obrigado, Denis, pelo carinho, pela lembrança. A Borga, vi nas redes sociais um profissional da saúde, não vou falar, quem está aqui sabe o que é, dizendo para a pessoa escrever a lista do que quer quando falecer. Muito triste isso, também acho, né? Testado de óbito, tá fazendo o inventário já, eu não gosto, mas tem que talvez entender o contexto ali, o que ele falou, eu não sei o que ele está falando, mas eu também não gosto desse tipo de abordagem. A Ana colocando, feliz dia dos nutricionistas, obrigado pelo conhecimento compartilhado. Imagina, Ana, um grande abraço para você. A Antônia também chegou aqui, então era isso. Eu quero agradecer a sua presença, de fazer parte aqui da minha live número 300. Ela só existe por conta de você. Eu comecei com um que era no início, né? A pessoa interessada na remissão, caminhando para a remissão e buscando cada vez mais trazer informação de qualidade para você. Sempre trouxe informações de excelente qualidade para você. Você vai ter que garimpar muito na internet para encontrar informações tão preciosas quanto essas que eu trago. Vai ter que rodar muito. A gente não encontra fácil excelentes informações na internet, é muito difícil. E aqui eu consigo reunir entrevistas com médicos de referência internacional, médicos de grandes centros de oncologia, nutricionistas de referência. Fiz live com o senhor Antenor, que é um humorista. Então eu sempre procuro trazer diferentes profissionais para mostrar que a gente tem que ter uma visão ampla no cuidado com câncer e nesse trabalho com câncer. A Borga colocou, agradecendo sua presença, doutor, nessa jornada, muito obrigado, seja muito bem-vinda. A Helena, que tem o nome da minha filha, né, por sinal, feliz dia do nutricionista, obrigado, você tem um coração incrível, amém, muito obrigado, viu? E deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. E a mensagem principal era essa. Eu queria muito agradecer. Vou correr agora para ver a homenagem da Câmara de Deputados para os nutricionistas, que começou agora às 8 da manhã. E a gente continua em contato aqui nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigado por estarem aqui comigo na live número 300. Eu espero que você esteja comigo aqui também quando eu chegar na live número 500. Espero que você esteja assistindo e seguindo uma alimentação para remissão. Um grande abraço. Tchau, tchau.